Quando surge, família Palmeiras, ligar aqui no nosso canal Verdão Info. Vamos falar sobre esse jogo que tivemos nesta segunda-feira. Portuguesa 0, Palmeiras também 0. Jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. Vale lembrar duas coisinhas aqui, né? Portuguesa e Palmeiras já se conhecem, já se enfrentaram na terceira fase, que é exatamente a fase que antecede o mata-mata, né? Então já se enfrentaram duas vezes. Palmeiras venceu as duas, venceu no Canindé por 2-1, venceu em Guarulhos, lá na Academia de Futebol 2, também por 2-1, tá? Então chegou como favorito para essa partida, claro, mas no ano passado também tivemos Palmeiras e Portuguesa também nas quartas de final e a Lusa levou a melhor. Sub-20 do Palmeiras na época tinha Kevin, tinha Hendrick e a Lusa mesmo assim ganhou do Palmeiras, avançou para a semi, então é um adversário que de certa forma está engasgado, né? Vamos tentar avançar para a semifinal também para espantar esse fantasma da Lusa que já causou problemas no ano passado para o Verdão, inclusive tirando o Palmeiras da Copa do Brasil Sub-20 deste ano, né? A gente lembra que só participa da Copa do Brasil quem chega à final do Campeonato Paulista Sub-20, que não foi o caso do Verdão no ano passado. E detalhe que esse jogo a Portuguesa não mandou no Canindé, tá? Esse jogo foi com o mando da Lusa, mas a Portuguesa mandou lá no Parque São Jorge, a popular Fazendinha, estádio que o Corinthians manda seus jogos nas categorias de base, que é um estádio onde o Palmeiras conhece, já esteve lá também recentemente, inclusive batendo o Corinthians por 3-0 com o show do Cabo Santos, que marcou 2 golaços na ocasião. Bom, vamos lá com a escalação do Lucas Andrade, porque tivemos algumas mudanças e uma delas no meio até certo ponto surpreendente. Ó. Vamos começar com o goleiro, que foi o Kaique. Então, o Kaique voltando à meta do Sub-20. Os últimos jogos nós tivemos o Aranha no gol, né? Mas o Kaique, que está cada vez mais integrado ao elenco profissional, agora desce para jogar essa reta final de Campeonato Paulista. Lateral direita para o Ednei, que terminou a partida lá na frente, né? Mas começou como lateral direito. Na lateral esquerda, o Ian Custódio. Vamos lá para a zaga, que tivemos Pedro Felipe ao lado do Vareta. E aí, uma observação, o Talisca segue no departamento médico e o Michel está representando a seleção brasileira no Pan-Americano. O Michel faz muita falta, né? O capitão do time, um zagueiro que ajuda na armação muitas vezes, né? Tem um grande lançamento, vira e mexe, ele encontra um atacante em boas condições. Então, acho que Talisca e Michel, vou falar para você que são jogadores que têm bola até para ser a dupla de zaga titular do Palmeiras. O Michel, com certeza, o Talisca ia brigar ali com Pedro Felipe e com o Vareta. Vamos lá para o meio, onde tivemos a mexida, né? A mexida mais surpreendente da partida, porque o Léo começou no banco. O Léo que é titular do Sub-20 do Palmeiras há quase um ano, mais ou menos. Acho que mais de um ano já, né? Desde o final do ano passado, foi titular durante esse ano todo e agora contra a Lusa foi para o banco de reservas. Os titulares foram o Patrick e o David Cauã. Quem entrou no lugar do Léo foi o David Cauã, né? Porque o Patrick já vinha jogando ao lado do Léo como segundo volante, o Patrick, né, camisa 8, agora o Patrick vem para a camisa 5 e quem jogou com a 8 foi o David Cauã. Então, iniciando a partida, o David, né, que fez uma boa copinha lá em janeiro, foi caindo um pouquinho de produção ao longo do ano, tanto que nem foi inscrito na Copa Libertadores Sub-20 no meio da temporada, e toda vez que ele ganha a vaga como titular, né, entre os 11 iniciais, ele acaba não correspondendo tanto, né? É interessante, ele sempre entra muito bem, tanto que fez gol contra o Corinthians na terceira fase, enfim, mas toda vez que ele ganha a chance de iniciar a partida, ele tem um primeiro tempo muitas vezes sumido e acaba sendo substituído como foi no intervalo. Daqui a pouco a gente traz essas informações, as mexidas importantes, até polêmicas, eu diria, do Lucas Andrade no intervalo da partida. E do meio para frente, né, os 4 atacantes do Lucas Andrade, ali o Thales, que começou no meio dessa vez, o centroavante foi o Juninho, camisa 9, e aí os 2 pontas, Cauã Santos e o Alan. Bom, e a Lusa jogou melhor que o Palmeiras, cara. Até a torcida da Portuguesa que esteve presente em um bom número reconheceu isso no final do jogo, aplaudiu, cantou músicas do time junto com os atletas, uma cena até legal no final, né? Então, isso mostra que a Portuguesa fez sim um bom jogo contra o Palmeiras, finalizando bem mais, conseguindo mais escanteios, enfim, mais volume no ataque. Não vi o número de posse de bola, mas eu acho que a Lusa teve sim mais posse que o Palmeiras em bons momentos da partida. Mas o Palmeiras teve as principais chances, é verdade, né? Chutou menos a gol, mas sempre que chegou, pelo menos no final do segundo tempo, ele com certeza acertou uma bola na trave com o Arthur e perdeu um gol inacreditável. A gente vai ver daqui a pouco essa cena aí do gol perdido pelo Ednei. Mas vamos falar do primeiro tempo, onde tivemos também um lance importante que eu separei aqui do Thales. Ó. O Thales acabou saindo na cara do gol e estranhamente bateu fraquinho, né? O Thales é um jogador que não hesita muito em bater com a perna direita quando precisa, bater forte na bola, dessa vez bateu fraco. Acho que o gramado pode ter atrapalhado ele. O gramado também a gente tem que fazer essa ressalva, né? O gramado lá da Fazendinha não estava em boas condições. Mas a Portuguesa já igualou as ações, o Palmeiras começou melhor, primeiros 10 minutos só, depois a Portuguesa já terminou a primeira etapa
melhor que o Palmeiras. No intervalo, vamos falar das mexidas polêmicas aí do Lucas Andrade. Polêmicas porque, enfim, acabou não dando tão certo, mas poderia ter dado, porque o Palmeiras, como eu falei, perdeu um gol inacreditável no final da partida, poderia sim ter terminado a partida com 1-0, ganhando a partida, né, com placar simples, placar mínimo, que fora de casa é excelente. E aí muita gente poderia falar assim, tá vendo, a mexida deu certo, o Palmeiras, né, conseguiu fazer o gol no segundo tempo. Eu vou falar por mim, assim, eu gosto quando o técnico tenta uma coisa nova, tenta algo de diferente, acho que a categoria de base é para isso, tenta sair um pouco da caixinha, né, pensar um pouco fora da caixinha, e o Lucas Andrade fez isso no intervalo, ó. Saiu o David Cauã e o Juninho, atletas que não foram bem no primeiro tempo, mas o David Cauã é o meio-campista e o Juninho é o centroavante. Entraram 2 laterais, entrou o lateral esquerdo Arthur e o lateral direito Gilberto. Então, ó, como que ficou o time para o segundo tempo? Ficou uma espécie ali de 3-3-4, cara. Então, 3 zagueiros, o Ian ficou mais, né? O Ian ficou como uma espécie de terceiro zagueiro ali. Aí a gente vai para o meio campo, onde tivemos só o Patrick como camisa 5, 2 alas, que foram exatamente os 2 que entraram, né? O Gilberto pela direita e o Arthur pela esquerda, e 4 atacantes. Aí o Thales foi jogar como centroavante, o Alan no meio e os 2 pontas, né? O Ednei avançou, ficou como ponta direita, e o Cauã Santos caiu pela ponta esquerda. E o que a gente viu no início do primeiro tempo, ou seja, logo após as mexidas, ou melhor, o que a gente não viu, foi a bola chegar aos atacantes. Ficou um buraco no meio ali, né? Ficaram os zagueiros ali atrás, o Patrick mais fixo ali no meio, encarregado de marcar, de tentar lançar, e enfim, os atacantes, os 4 atacantes ali, perdidos, um em cada posição, mas eles se revezavam ali, ficou uma bagunça ali no começo do segundo tempo. Isso até a entrada do Léo. Depois a entrada do Léo melhorou um pouquinho, que o Léo aos 16 do segundo tempo entrou no lugar do Patrick, e o Léo pelo menos tem um lançamento, né? Aliás, é incrível a facilidade que o Léo tem de bater com as 2 pernas, é o famoso ambidestro, né? Primeira bola que ele pegou, ele já deixou o Arthur na cara do gol ali, né? O Arthur bateu bem, mas bateu na trave. Ele não foi só uma vez que o Léo deu esse belo lançamento, não. Inclusive também com a perna esquerda, ele que é destro, né? Mas tem uma facilidade enorme para trabalhar com as 2 pernas, então até melhorou um pouquinho, mas sempre na base do lançamento. Não tinha um meio de criação ali, né? Isso atrapalhou muitas vezes o Verdão no segundo tempo. Até que o Alan tirou uma jogada da cartola ali, né? Aos 38 do segundo tempo, o Alan foi pela linha de fundo, tocou para trás, e o Ednei acabou perdendo esse gol inacreditável, o famoso inacreditável Futebol Clube, né? Pegou muito embaixo da bola, o goleiro já estava batido. Enfim, tomara que não faça falta esse gol pro Palmeiras, né? Porque é sempre ruim um jogador, ainda mais de base, ficar marcado, porque se a Portuguesa ganha do Palmeiras no sábado, muita gente já vai lembrar, né? Pô, olha aquele gol do Ednei ali, né? Então já vão, de repente, colocar o cara como culpado por uma possível eliminação, mas tomara que não aconteça. O Palmeiras consegue sim ganhar, confio que o Palmeiras consegue ganhar da Portuguesa no sábado, pelo menos pelo placar mínimo. O jogo vai ser lá no estádio Bruno José Daniel, viu? Lá em Santo André. Então, sabadão agora, dia 28, às 11 horas da manhã. Tá dado o recado. Mas falei que a Portuguesa foi melhor que o Palmeiras, teve mais finalizações. Separei uma finalização da Lusa, inclusive, no segundo tempo. Lembrou o lance do Thales no primeiro tempo, né? O jogador da Lusa levou para a perna esquerda, acabou batendo fraquinho, facilitando a vida do Kaique. E a Portuguesa reclama também de um pênalti ao longo da segunda etapa. O Ian estava envolvido no lance. Parece até ter uma carga ali nas costas, mas não sei se o suficiente para derrubar o atacante da Portuguesa. Eu quero até um comentário de vocês aqui para a gente poder debater esse lance. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Quero o comentário de vocês, né? A gente vai conversar aqui embaixo aqui. É sempre legal, não importa se perdeu, se empatou, se venceu. A gente gosta de conversar aqui para ver o que vocês acharam da atuação do Sub-20, das mexidas do Lucas Andrade, o que vocês acharam do Léo no banco de reservas, o que vocês acharam, por exemplo, do Daniel seguir como reserva. O Daniel é o artilheiro do Sub-20 na temporada e segue sendo reserva do Juninho. Enfim, a gente torce para que o Palmeiras melhore aí no próximo jogo de sábado, de repente até com um ou outro jogador do Sub-17, né? Podemos ver, de repente, o Estevão no final de semana, de repente, Riquelme, Luigi, Vitor Reis. Essa galera do Sub-17 certamente vai encorpar muito esse elenco do Sub-20 nesta reta final do ano. Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com aquele seu amigo que gosta de categorias de base. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.